O ano de 2024 deve começar com desafios não triviais para as principais economias mundiais. O preço do petróleo pode pressionar os custos de produção, taxa de juros, preço da energia e inflação. Endividamento e guerras podem complicar razoavelmente o desempenho das principais economias do mundo. No âmbito nacional, para o início de 2024, o governo prevê um plano de estratégias para zerar o déficit das contas públicas. Além desse assunto, nós também vamos discutir uma pauta que tem ganhado destaque, a reforma tributária. Para falar sobre as perspectivas para a economia em 2024, nós conversamos a partir de agora com o economista Fernando Galvão. Fernando, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. É um prazer, Eliezer, e para toda a produção, um grande abraço. Bom, em 2023, nós tivemos um primeiro ano de um governo que venceu um processo eleitoral acirrado, com muitas promessas relacionadas ao setor econômico. Qual o balanço do ano de 2023? É possível já medir avanços ou perdas ao longo do último ano? Eliezer, o que a gente pode fazer de balanços? Já estamos em dezembro, esses indicadores econômicos eles vêm sendo medidos ao longo dos trimestres, e aí o que a gente pode destacar de dados? O Brasil está com uma boa performance do ponto de vista de crescimento da economia, as expectativas apontam para cerca de 3%, 3,2%, essa é a perspectiva. Não era esperado esse dado, então, ele lá no começo de 2003 ainda. Houve uma situação da taxa de desemprego, que hoje está oscilando na faixa dos 7,7%, é uma taxa de desemprego baixa. Quando cai o desemprego, você tem mais gente trabalhando, então aumenta o pagamento de salários e a massa salarial aumenta. Você tem um incremento de renda na economia circulando. Tiveram outras medidas importantes, como o próprio Desenrola, que ajuda as pessoas a negociarem as dívidas, recuperar sua capacidade de consumo via o crédito. E isso tudo acontecendo, e uma coisa muito importante é que o Banco Central demorou muito, mas já começa a haver uma queda na taxa de juros Selic, a taxa principal e básica da economia, mas também a gente não teve maiores pressões inflacionárias. Isso permite abre espaço para que a gente está muito mais tendo recuperação da capacidade ociosa, né, da capacidade produtiva da economia. Vamos imaginar que uma sala de aula em que eu tenha 50 carteiras, mas apenas 25 estão ocupadas. Isso é capacidade ociosa de 25. Então, não há necessidade de ter mais gente querendo entrar e assistir a aula nessa sala. Você vai apenas ocupando as carteiras que estão desocupadas. O espaço que estava provisoriamente esvaziado. Exatamente. Essa é a linha de raciocínio. Foi isso que aconteceu na economia brasileira no ano de 2023. Por isso a gente não teve pressão inflacionária de ter mais alunos do que a sala era capaz de comportar. Nós podemos dizer que foi impacto da pandemia? A pandemia ela tem uma explicação nesse sentido, mas na verdade, Eliezer, o que acontece é até mais anterior. O Brasil viveu uma dura recessão entre 2015 e 2016. As medidas econômicas anteriores tomadas, elas não conseguiram ampliar a rampa de crescimento da economia brasileira. Então, sempre tivemos um crescimento muito baixo. 2017 e 2018 ficou estacionado em 1,3%. Em 2019, desacelerou para 1,1%. A 2020, tivemos a pandemia, aí recessão de novo 2020, 2021. Houve uma leve recuperação em 2020, mas aí já era ano eleitoral. Só que agora as medidas econômicas elas mudam. Elas vão muito mais no sentido de que
parte do jornalismo econômico e dos economistas liberais não gostam, que é o aumento do gasto. Você tem que ter recurso e orçamento para dar reajuste para o salário mínimo, que estava sem reajuste há 4 anos. A gente teve o reajuste do próprio Bolsa Família, que dá uma incrementada no consumo. Então, essas medidas, elas voltam a dar um choque e fazer com que a atividade econômica brasileira ela dê uma puxada. A própria Por isso, Bolsa a redução de desemprego, aumento da massa salarial. Sim, e veja, né, até na Bolsa de Valores já batemos os 120 mil pontos, a Bolsa está operando em 126 mil pontos, né? E se a gente olhar para o dólar, o comportamento é muito bom. Durante todo o ano de 2023, o dólar operou abaixo dos R$ 5,00, R$ 5,90, R$ 5,80, R$ 5,70, né, que era grande fator puxador da inflação. Um dólar a 5,60, 5,25, 5,50, ele encarece muito o que vem de fora. Então, esse dólar razoavelmente baixo, ele ajudou muito nesse cenário. Bom, programas como o Desenrola Brasil, você destacou como uma medida importante, que deu um certo fôlego para a economia. Eles visam basicamente dar de volta o crédito que algumas pessoas acabaram perdendo por várias questões, endividamento, enfim. Isso é seguro, traz um ar de estabilidade, não se assume um risco quando você dá de novo crédito para quem teve problemas com o mercado? Reforçando isso que você está dizendo, veja, como a gente vinha de um momento econômico muito esticado e difícil desde 2015, 2016, de fato se acumulou uma taxa de desemprego muito alta, e queda na renda das pessoas, isso ainda somado a uma pandemia, foi arrasador de fato para o mundo inteiro, e especificamente para o Brasil. Então, as pessoas se endividaram a tal ponto que teve dados que mostravam que cerca de, a cada 100 famílias, 78 estavam com dificuldade, estavam endividadas, com inadimplência, devendo contas a mais de 3 meses ou 90 dias. Dificuldade mesmo de pagar as contas. Então, o Desenrola, ele dá essa flexibilizada, essa respirada. O aumento no emprego e o aumento na renda salarial, ela reforça isso. É importante que caiam os juros, porque também cai a pressão de juros sobre os gastos familiares. Mas aí também tem um outro ponto importante. A gente tinha um consumo muito represado durante esse tempo todo de crise e que a gente precisa ter o controle da emoção. Porque a gente opera em 2 frequências, né? É fuga da dor e busca do prazer. E uma das buscas do prazer é através do consumo. E aí a gente tem que dar uma controlada nessa emoção para não errar a mão. Algumas pessoas acabam se prejudicando, né, por alguns impulsos. Sim. Bom, então esse programa, quando ele reinsere pessoas, digamos assim, em um cadastro positivo de crédito, ele fomenta a economia. Sobretudo para o varejo é muito bom e aí o varejo acaba que... O varejo é o intermediário entre o consumidor final e a produção e a indústria. Então você acaba tendo um aumento nas vendas, um aumento na necessidade de contratar mais gente. Era gente que estava desempregada e acaba sendo empregada, aumento de encomenda nas matérias-primas, e aí isso tem um efeito multiplicador dentro das indústrias. Você acaba tendo uma difusão, né, de impactos positivos, efeitos de segunda, terceira e quartas ordem, que acabam estimulando a economia. E aí uma questão, uma preocupação que sempre tem que estar no radar é o risco de você ter um consumo maior do que a capacidade produtiva. Ainda não percebemos isso. Mas quando o consumo está maior do que a capacidade produtiva, aí a gente passa a ter pressão inflacionária. Porque aí as coisas vão se tornar mais caras, aí exige medidas de mais contração e isso pode gerar um desaquecimento na atividade econômica. Eu penso que talvez esse seja o ponto que esteja no radar
que a gente tem que ter muito cuidado durante o ano de 2024. Então, o governo precisa fazer esse tipo de monitoramento para planejar as medidas, saber como está o consumo, a capacidade de correspondência do mercado. Até porque os dados também estão apontando que uma parte expressiva do crescimento da economia ele está vindo do consumo das famílias e dos preços de tudo que a gente vende para o exterior, que é commodity. A gente chama produto com baixo valor agregado, é soja, é carne, tudo que é do agro, mas eles estão bem cotados no exterior, então o agronegócio está gerando uma boa geração de valor aqui na economia brasileira, são os dois que estão puxando, mas se a gente dá uma olhada nos dados, os investimentos privados, sobretudo no campo industrial, eles ainda estão baixos. E aí isso acende uma luz amarela, porque há um risco do consumo ficar maior do que a produção. Aí a gente tem pressão inflacionária. Por isso que é muito estratégico reduzir juros do Banco Central, para que, com um juro mais baixo, os empresários estejam mais aptos a ampliar, a fazerem novos investimentos, a ampliar suas plantas industriais já existentes, porque as expectativas que eles teriam é de que o faturamento que eles tenham com o mercado vai compensar esse custo financeiro com os juros de empréstimos e financiamentos. Oscilação no preço do petróleo. Por que isso interfere tanto na economia como um todo? Pois é, o petróleo é uma matriz energética mundial, né? É controlada por um cartel OPEP, os países produtores de petróleo. Eles regulam a oferta. Então, se eles aumentam a oferta, o preço do barril cai. Mas se eles reduzem a oferta, o preço do barril sobe. E o Brasil, aí é uma questão muito interessante, Eliezer, é que o Brasil antes, ele só refinava, de todo o petróleo que a gente extrai, a gente só refinava 70% do petróleo. 30% a gente importava. Importava caro do exterior, porque ainda tem um outro fator. Não é só o preço do barril do petróleo, é o dólar. Que durante os anos passados, o dólar sempre operou dentro dos R$ 5,00. 5,25, 5,50, chegou a 5,60. Então, além de um barril do petróleo caro e um dólar caro, fez, mesmo na pandemia, explodiu o preço das coisas. A gente estava tendo recessão e aumento dos preços das coisas. A gente chama em economia de estagflação. A economia está estagnada e o preço deveria cair, porque não tem grana e não tem consumo e os preços deveriam cair. Na verdade, os preços estavam aumentando aqui no Brasil. O detalhe é que, a partir agora de 2023, a Petrobras mudou a reorientação dela e ela começa a ampliar a capacidade de refino, saindo para mais de 70%. Hoje estamos a mais de 90% de capacidade de refino. Então, a gente importa menos combustível. Seria uma medida já do novo governo? É uma medida já de novo governo, de nova presidência da Petrobras. Houve uma mudança. A Petrobras, ela estava, desde 2016, 2017, ela estava se desinvestindo na capacidade de refino e focando em extração. O erro dessa medida é que você extrai um petróleo aqui no Brasil grosso. E quando você não refina, você tem que exportar ele para o exterior e importar o refinado mais caro. Isso nos torna mais vulneráveis a variações internacionais. Quando a gente aumenta o refino agora, aí a gente importa menos, fica menos refém tanto do preço do dólar como do preço do barril do petróleo. E isso ajuda demais a conter os preços e a inflação. Na prática, os valores se estabilizaram. Sim. Nós passamos aí alguns meses, até mesmo durante a pandemia, Sim, experimentando altas consideráveis, em outros momentos reduções, mas com muita instabilidade. Agora, a tendência é de manutenção da média de mercado mesmo. É porque aumenta a nossa autonomia, né? Reduz a nossa dependência de certas variáveis externas, né? A gente passa a ter um maior controle nesse contexto, né?
na medida em que a gente fortalece essas medidas, isso acaba ajudando muito na economia como um todo, né? Porque muitas coisas são importadas, então a gente acaba aliviando essa pressão inflacionária vinda do dólar. Nós temos abordado muito esse tema da transição energética, e aí eu gostaria de saber da perspectiva da economia, porque está aí o petróleo na prática há muitos anos, sendo a base fundamental de todo esse mercado, e aí as energias renováveis, outras fontes estão também crescendo. Qual o impacto econômico considerando essas novas matrizes, professor? Funciona assim, como diz um grande físico estudioso, o Fritjof Capra, a gente está no ponto de mutação. De fato, uma das formas que vai mudar a estruturação da sociedade, eu falo em nível global, é essa transição energética. Porque somos muito dependentes do petróleo, mas estamos nessa curva de... Tem estudos que apontam que o petróleo vai ficar escasso por meio de lá 2300. Faz muito tempo. Escasso no sentido de pouco, de carência, de redução mesmo das reservas de petróleo para abastecer as necessidades mundiais. E por isso que a gente já precisa de agora estar fazendo essa transição para as energias limpas. E o Brasil é uma potência nesse sentido. E o Piauí também se coloca muito estrategicamente nesse contexto. Né? Falando do nosso quintal, Piauí tem um grande índice de irradiação solar, muito forte. A gente também registra boas velocidades de vento para captar energia eólica. Os projetos estão se expandindo, estamos captando grana e os investimentos estão sendo feitos nesse sentido. O grande desafio do Brasil não é necessariamente na geração de energia renovável, é na infraestrutura de transmissão, não é na geração, é na transmissão da energia, Isso, na transmissão e distribuição da energia. Porque essa energia captada fotovoltaica, que é a solar e a eólica, elas precisam ser convertidas em energia elétrica. O problema está na rede de transmissão e de distribuição de energia, e esse é um gargalo, isso é um desafio que ele está posto, porque ele exige somas grandes de investimento e a gente precisa dar conta disso. Professor, o ano de 2024 é um ano eleitoral. A economia deve sofrer também as consequências, muda a dinâmica do mercado de alguma forma? A gente tem eleições, sobretudo nas prefeituras, né? Então vai ter um impacto, porque a coisa meio que fica mais solta, mais frouxa. Se você perceber, isso é tão fato, que durante a pandemia, né, na época das eleições municipais, você percebe um afrouxamento. E a gente estava numa pandemia mortífera. Exatamente. Não é? Caminhadas, passeatas. E já houve, nessa crise de saúde pública, uma flexibilização das regras para permitir que as eleições ocorressem. E detalhe, o que pipocou foi no começo do outro ano. Chegamos a uma taxa aí até de 5 mil pessoas morrendo por dia aqui no Brasil, no mês de março. Assim, foi um negócio assustador. Mas eu estou lembrando isso aqui para lembrar que porque nas eleições municipais, sobretudo nas regiões, nos municípios onde ocorre, a gente acaba tendo, do ponto de vista de gestão, eu digo do ponto de vista das políticas públicas, né, do acompanhamento, né, das entregas, elas acabam ficando mais flexibilizadas, dá uma desorganizada. Então, sobretudo no nível local, isso é mais né? perceptível, né? E o que exigiria de maior atenção por câmaras municipais e prefeitos na gestão municipal, o foco ele acaba se voltando muito para a dimensão política e a administração pública ela sofre um pouco com esse momento. Exatamente. As perspectivas em relação a índices, indicadores econômicos para 2024, deve ser um ano
de avanços, ou isso vai depender muito do momento, contexto internacional também? Eliezer, o Brasil, ele, desde os anos 80 até 2014, se a gente somar todo esse tempo, a gente chegou a crescer economicamente em média 2,87%. Isso é muito baixo. É muito baixo porque durante o mesmo período a China cresceu aí 10% ao ano. Né? E a China é o player, é o jogador global que está posto aí, né? Disputando zonas de influência de poder político, econômico e militar com os Estados Unidos. Então, a gente precisa aumentar a nossa rampa de crescimento. A perspectiva para esse ano fica em torno de 3,2. Existem expectativas de que esse ritmo reduza em 2024, porque ainda também tem muita incerteza internacional. Isso. E a gente é dependente de certos cenários externos. Ao tempo em que uma reforma tributária que foi votada, é histórico isso no Brasil, porque desde a Constituição de 88, a gente precisava de uma reforma mais ampla e não havia conseguido. Vale destacar do ponto de vista crítico. Essa reforma tributária, ela simplifica o ambiente de negócios na medida que ela vai reduzir tributos, mas ela não toca no eixo que eu me refiro de combater a desigualdade tributária. Ela toca em alguns pontos, mas a desigualdade tributária ela ainda não foi foco nessa última reforma tributária. Desigualdade no sentido da União arrecadar mais, ter menos competências? É a desigualdade na tributação entre as classes sociais, certo. Onde quem ganha mais paga menos e quem ganha menos paga mais tributos. Na sua avaliação, esse ponto ainda não foi solucionado? Ainda não. Alguns pontos foram tocados. Por exemplo, o cidadão paga impostos, tributos sobre o carro e a moto e não pagava de lancha, não pagava de jet ski, não pagava de jatinho nem de helicóptero. Agora vão pagar. Agora vai pagar. Nesse ponto foi tocado. Você tem uma taxação de fundos offshore, fundos de grana em que gente que ganha muita grana faz essas aplicações e acabam tendo menos tributos a pagar proporcionalmente. Foi instituído, foi sancionado agora e começa a ser cobrado. Alguns pontos foram atacados nesse sentido, mas estruturalmente ainda não. Continuaremos sendo uma sociedade injusta do ponto de vista tributário, mas tem estudos que já apontam que o que foi feito ele vai ajudar a elevar a possibilidade de crescimento da economia brasileira. Porque se você reduz, você simplifica tributos, não foram reduzidos, você simplifica tributos. É interessante destacar a diferença. Simplificou a forma de pagar, do governo arrecadar, mas a conta continua. A tributação, os fatos geradores, eles já estão postos e nós temos a obrigação tributária de pagá-los. O imposto de renda, que é cobrado até em outros países do mundo, não seria uma forma de tentar ser justo nessa arrecadação tributária? Tem uma ideia tributária muito interessante. É assim, se a gente aumenta, a gente precisa tirar ou reduzir tributos da atividade econômica, né, que foi simplificada, mas não foi reduzida, né, e a gente precisa aumentar a tributação sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre as grandes transações financeiras. Perfeito. Porque quando a gente aumenta a tributação aí e reduz da atividade econômica, quem está no topo da pirâmide vai dizer assim, eu não posso botar minha grana, eu não posso deixar minha grana na renda, nem no patrimônio e nem em transações financeiras. Para que eu pague menos tributo, eu vou ter que jogar nos meus investimentos produtivos, que eu vou pagar menos tributos. Então, isso tiraria a grana do rentismo, estimularia mais transferência de granas para atividades produtivas que chegariam a outras camadas. E que poderiam irradiar economicamente para a economia, para vários setores e outras camadas, como, por exemplo, os funcionários das mais diversas empresas e segmentos econômicos.
a tributação dos considerados super ricos é uma necessidade? Como é que o senhor avalia essa alternativa? É uma boa pergunta, porque, inclusive, em vários debates... de bilionários. Sim, até porque em debates as pessoas dizem assim, mas se aumentar a tributação dos super ricos, eles vão embora, vão para outro lugar. Né? E não é essa a discussão. Veja que a discussão ela não ela não está na esfera da economia, ela saiu daí. É uma discussão de forma ética e moral. Né? É ética e é moral. O princípio, a virtude da justiça, entendendo a justiça como uma virtude enquanto um ato digno de louvor, ela é tirar de onde há abundância e distribuir para onde há carência. Então, pensar em a taxação de super rico vai fazer com que esses ricos saiam do Brasil, retirem seus investimentos do Brasil, isso é uma perspectiva muito tacanha e eu diria até irresponsável economicamente. Até porque se estão no Brasil é por algum motivo. Sim, sim. Enxergando algum retorno. Exatamente. E então, assim, a gente tem muitas oportunidades aqui no Brasil. Não deveria ser uma maior taxação, vamos dizer assim, uma justificativa para isso. Né? Até porque é possível se fazer planejamento tributário, elisão fiscal, pagar o tributo justo. E essa é a questão. Né? Se você não pagar tributos em demasia para o Estado. Né? É pagar tributo justo e ter a devida aplicação, aí é uma responsabilidade das esferas públicas, seja governo federal, estaduais e municipais, seja poder executivo, legislativo e judiciário, em otimizar, fazer o que é necessário com o mínimo de recursos possíveis. E aí eu coloco uma questão aqui. O orçamento necessário para que o Supremo funcione, será que ele não é demais? Aí eu acho que entra... exemplo. Aí, um exemplo. Aí seria uma questão razoável. Não precisa implodir, destruir o Supremo, invadir e quebrar tudo. Não. Mas a questão é possível reformar o Supremo, fazer com que eu precise de menos recursos para financiar aquela atividade que não é fim, que não é geradora de receita, ela é geradora de despesa. Quando a gente otimiza o gasto público no sentido de colocar, aplicá-lo de forma mais produtiva, onde ele gera receita, e cortar onde ele gera despesa desnecessária, eu acho que a gente esvazia esse discurso de que o tributo ele é um pecado, ele deveria ser erradicado. Não, ele é importante. Ele só precisa ser construído de forma justa. No que diz respeito à divisão dos recursos para a União, para os estados e municípios, há algum avanço nesse ponto, na perspectiva de que se chegue os resultados ao cidadão? Eu penso que nesse ponto, mais importante do que uma legislação que faça essa distribuição, está na qualidade da governança, né? Tanto no governo federal, estaduais e municipais. Né? É na qualidade da gestão que a gente vai ter uma qualidade no uso desse gasto público, né? Que ele é tão importante e é vetor de crescimento econômico. O Estado, o gasto público são as variáveis. Consumo das famílias, investimento das empresas, gastos públicos, a gente conseguir exportar mais do que importar, é isso que vai dizer se a economia ela está tendo ou performando bem ou crescendo economicamente, ou se ela está estagnada ou reduzindo sua atividade econômica. Então, o gasto público ele tem um papel importante. Agora, de fato, a gente precisa de melhor governança. E o que eu estou falando é no sentido de que a gente tenha câmaras municipais, né, mais fiscalizadoras do exercício do Poder Executivo. E não um município onde maciçamente a Câmara ela esteja compondo com o prefeito, porque aí limita a capacidade de fiscalização. Eu acredito que compor com o prefeito não impede de uma colaboração mais ativa. Né? Ou pelo menos não deveria. E isso
nas assembleias e governos estaduais, e isso no próprio governo, no Executivo, seja na Câmara e no Senado, em relação ao Poder Executivo. Né? Nesse sentido, a gente precisa otimizar muito mais a gestão pública. A gente já vê isso em vários órgãos do governo federal, a gente vê governos estaduais criando seus controles internos, para além do controle externo, que é o Tribunal de Contas do Estado. São as prefeituras tendo seus controles, o seu controle interno. Esse tipo de plano. Na verdade, o Brasil sempre careceu muito de um plano de país. E quando eu digo um plano, a gente está discutindo questões para além do que seja partidário. A gente está falando de estruturação do país, da máquina pública e como ela deve ser guiada para servir ao interesse público. Né? Esses são pontos importantes. Tem uma fase de transição, não é agora que o cidadão vai perceber algum avanço. Eu penso que a gente está ainda muito contaminado com a polarização, e isso mexe muito com a emoção, e a emoção ela embaça muito a vista, a razão, né? E penso que a gente ainda vai caminhar um pouco, porque o clima ainda está muito quente. As questões estão sendo muito politizadas e visto muito poucas do ponto de vista de ordem mais prático. Eu penso que a gente precisa amadurecer um pouco mais politicamente para que a gente se torne ainda mais exigente, porque no final das contas é isso. Quanto mais exigente a população for, quanto menos paixão, quanto menos ídolos na política a população tiver, mais exigente ela vai ser, e aí isso acaba forçando uma melhora na qualidade de vida, na qualidade que a gente coloca, né, para gerir a coisa pública, seja executivo e legislativo. Muito obrigado, professor Fernando Galvão, economista, pela presença, pela conversa acerca do ano de 2024. É sempre uma satisfação poder recebê-lo. Eu só queria fechar com uma linha de raciocínio. No final das contas, o que é muito determinante para 2024, para 2025, 2026 e para todo o que vem adiante a gente precisa ser mais colaborativo, mais compartilhador e mais criativo. Eu digo isso em relação aos recursos financeiros, materiais, intelectuais. Eu acho que nessa somatória quando a sociedade começar a pensar menos do ponto de vista de partidos, mas quando a gente pensar mais em interesse público, de forma colaborativa, compartilhadora e criativa, a gente amplia a rampa de crescimento e, quem sabe, o Brasil possa alçar um papel mais, cada vez mais forte internacionalmente. Certo. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado. A você que nos acompanha, nós retornamos em instantes com mais um tema a ser abordado no Perspectivas 2024.